Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à palestra Análise de Tendências Socioculturais e Gestão Visual de Projetos, com a professora doutora Sandra Regina Heck, do PPG Moda UDESC. O meu nome é Henrique de Souza Goulart, eu sou mestrando e bolsista do PPG Moda desde 2021. Saliente que a presente palestra ela está sendo gravada e será disponibilizada no nosso canal do YouTube. Ao final da exposição da professora Sandra, nós abriremos espaço para perguntas, caso tenham, e disponibilizaremos o link para acessar o formulário para emissão de certificados de participação como ouvinte. O prazo para envio desse certificado será de até 15 dias. Essa palestra se dá pelo motivo de que a professora foi contemplada no edital de chamada pública ProEvent número 01 de 2021, na modalidade presencial, e conforme o item 8.4, o docente que é outorgado com esse auxílio, ele tem um prazo de 30 dias após a sua participação no evento para apresentar os resultados na forma de palestra pública. No caso das restrições devido à pandemia, nós temos a possibilidade de fazer isso através de uma plataforma online de videoconferência com ampla divulgação. A professora Sandra Heck possui pós-doutorado em design pela Universidade de Lisboa, doutorado e mestrado em engenharia de produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, é docente associado da Universidade do Estado de Santa Catarina e professora permanente do programa de pós-graduação em moda, linha de pesquisa, design e tecnologia do vestuário. Atuou como professora visitante do Departamento de Design no Politécnico de Milão, na Itália, entre 2019 a 2020, com bolsa CAPES. É investigadora colaboradora do Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design da Universidade de Lisboa, membro efetivo da Rede de Investigadores em Desenho da Universidade de Palermo, na Argentina, pesquisadora integrada na plataforma Trends Observer, em Portugal, e líder do grupo de pesquisa Design de Moda e Tecnologia na UDESC CNPq. Membro do conselho editorial da editora da UDESC e do Comitato Tecnico Scientifico da Lupetta Editora di Comunicazione, na Itália. Membro do conselho editorial da Convergências, Revistas de Investigação e Ensino das Artes, Portugal, e da E-Revista Logo, na UFSC, aqui no Brasil, e do Moda Palavra E periódico da UDESC. Coordenadora do Laboratório Futuro do Presente, no CEARTE, aqui da UDESC, e membro da Associação Brasileira de Estudos e Pesquisas em Moda, ABPEM Brasil. Tem experiências nas áreas de design, moda e tecnologia, e atualmente desenvolve um projeto de pesquisa vinculado ao PPG Moda UDESC, intitulado Cenários para o Futuro do Trabalho, uma abordagem da ergonomia prospectiva. Boa noite, professora Sandra. Boa noite a todas as pessoas presentes. Eu agradeço ao Henrique pela apresentação, agradeço também a participação da professora Icleia Silveira, que é a nossa coordenadora do programa de pós-graduação em moda, e também é bom ver tantos orientandos e alunos ligados ao mestrado e também o meu coautor nesse trabalho, o Alessandro, que está presente. Então, eu vou começar compartilhando a minha tela. Fiz um material visual. Acredito que estão vendo a minha tela. Então, como o Henrique disse, o título do artigo que nós publicamos, eu e o Alessandro, no congresso, intitula-se Análise de Tendências Socioculturais e Gestão Visual de Projetos, uma proposta para o Fashion Lab Coletivo Criativo de Blumenau, do Brasil. Então, essa é uma apresentação pública, porque eu fui contemplada no ano passado com recursos do edital ProEvent, da UDESC, que é um edital que prevê recursos e verba para os professores, docentes, apresentarem os seus trabalhos em congressos no exterior.
Então, normalmente, é feito um edital um semestre antes. Então, os professores que foram contemplados no segundo semestre do ano passado apresentaram durante esse primeiro semestre seus trabalhos, e nesse primeiro semestre de 2022 acontece o mesmo edital para o segundo semestre desse ano. Então, esse edital ele estava temporariamente suspenso devido à pandemia, principalmente porque a maioria dos congressos ou a data foi postergada, ou porque provavelmente os eventos eram online, né? Hoje eles são híbridos. E o que acontece? Então, é importante esse edital, principalmente para os programas de pós-graduação, porque além de ter a internacionalização da produção acadêmica que acontece dentro da UDESC, é um momento de troca onde que os professores podem conhecer outros pesquisadores importantes, fazer uma troca com núcleos de pesquisa, e isso a gente só consegue com a possibilidade desse edital, porque esse edital prevê não só o pagamento de uma inscrição em um congresso internacional, que normalmente é em dólar ou em euro, ele prevê também uma passagem de ida e volta e 4 diárias internacionais. Então, no total, por semestre, são contemplados 15 docentes da UDESC, 5 por cada área, são 3 grandes áreas. A área onde que eu fui contemplada é a área de ciências humanas, ciências sociais aplicadas, artes, letras e linguística. Então, como o Henrique colocou, esse edital prevê, além da prestação de contas normais, como comprovante de cartão de embarque, notas fiscais de hotel, de alimentação, como qualquer instituição pública exige, de quando ela fornece recursos públicos por um servidor, esse edital prevê essa apresentação pública. Então, eu pensei e dividi a apresentação em 3 grandes momentos. Primeiro, nós vamos fazer uma viagem até Castelo Branco, conhecer Castelo Branco, depois conhecer a instituição onde foi realizado o evento, o ESART, eu falo um pouco sobre o congresso, depois, realmente, na segunda parte, eu apresento o trabalho e, no último momento, nós vamos deixar, se houver um espaço, se houver alguma dúvida ou algum questionamento. Então, Castelo Branco, ele se localiza na região central de Portugal. Vocês podem observar aqui nessa parte amarela, perto de Coimbra. Ele é chamada sub-região da Beira Baixa. Então, Castelo Branco é a 3ª maior cidade portuguesa em extensão e é o 4º maior distrito português, que compreende 19 freguesias. É como se fosse a grande Castelo Branco, que nem Florianópolis é a cidade, e temos a grande Florianópolis, então tem Castelo Branco e ao redor, nessa grande Castelo Branco, temos 19 freguesias. No censo de 2021, a cidade possuía 52.291 habitantes. Até como temos o William, que é português, se eu falar alguma coisa que não esteja correta, por favor, nos corrija ou no final pode acrescentar alguma informação pertinente. Então, basicamente, Castelo Branco, ele vive à base de turismo, do comércio, dos serviços essenciais. Ele é um grande produtor de queijos, de azeite, o mel de alecrim de Castelo Branco é bem conhecido, os vinhos e toda a parte de embutidos e presuntos, porque basicamente, a culinária de Castelo Branco, a base de suínos. Mas, em termos de moda,
o bordado de Castelo Branco é o que nos interessa. Então, aqui a gente vê algumas imagens de Castelo Branco. Nós temos a imagem da cidade a partir do Castelo dos Templários. Aqui é um ponto turístico, que é os Jardins do Paço. E a Câmara Municipal de Castelo Branco. Então, como eu estava falando, o bordado de Castelo Branco, ele é muito conhecido e ele tem certas particularidades em relação aos bordados de outras cidades portuguesas. Primeiro que o suporte normalmente é sobre linho. Então, ele é feito sobre linho e os bordados à base de fios de seda. Por que exatamente esses dois materiais? Porque já tinha uma grande cultura de linho na cidade, e com várias plantações de amoreiras, isso favoreceu a criação de bichos da seda. Então, esse tipo de bordado, ele teve seu apogeu no século XVII, século XVIII, e a partir do século XIX ele começou a entrar em decadência, e na primeira parte do século XX ele teve um redescobrimento. O que é interessante é que todo o processo de fabricação do linho, ele era feito manualmente no século XVIII. Então, esse tipo de bordado, como é que ele... Normalmente, as grandes peças mais importantes desse tipo de bordado são os lençóis e as toalhas. E como é que era feito para ser bordado diretamente no linho? Então, eles faziam o desenho sobre um papel, picotavam o papel e faziam como uma forma de stencil a partir de um bonequinho de pó. Normalmente esse pó era feito a partir da casca de noz verde, era desenhado o formato que se queria, e a partir daí era feito o bordado com essa linha de seda, e é chamado um bordado de seda frouxo, porque ele tem uma pouca torção no fio de seda. O mais interessante também é que todas essas cores, elas são obtidas a partir de modo natural, né? Então, temos a casca, só um minutinho, a casca de noz verde, casca de cebola, os lírios amarelos, os lírios roxos, as folhas de chá, e principalmente uma erva que se chama erva ruiva, que ou também chamada de ruiva dos tintureiros, que dava essa característica. E Castelo Branco, ele acabou pegando, digamos, essa característica do bordado, e hoje existe, inclusive, um concurso anual de revitalização ou de trazer essa tradição do bordado para a moda. Essas são algumas imagens que aconteceram no último desfile, que foi no mês de junho, e é uma forma de preservar a tradição. O bordado para o Castelo Branco faz parte da cultura, que eles têm, inclusive, um centro de integração do bordado. Esse centro de integração, ele é não só para preservar a história, né, mas também a restauração, são apresentados cursos, palestras, tudo que tem um envolvimento em relação ao bordado. Então, a gente pode, em determinadas alas do centro de integração, verificar o processo histórico de como que era feito esse bordado.
O bordado de Castelo Branco é tão significativo que, inclusive, aqui vocês podem ver uma imagem de uma calçada com pedras portuguesas, né? As mesmas pedras portuguesas que existem nas calçadas de Copacabana. E quase toda a cidade portuguesa, Lisboa também tem vários desenhos nas calçadas. Se pode perceber em algumas calçadas de Castelo Branco a reprodução das características principais dos bordados, que são a árvore da vida, os pássaros, os cravos, as rosas e... Deixa eu ver se temos mais alguma. Basicamente, e os corações. Então, agora a gente chega na instituição que realizou o evento, que é o Instituto Politécnico de Castelo Branco, especificamente a ESART, que é a Escola Superior de Artes Aplicadas. O Instituto é como se fosse a UDESC e a Escola Superior é como se fosse o Centro de Artes. Então, na Escola Superior, eles têm cursos de design de moda e de música. Mas, ao todo, a instituição, o Instituto Politécnico, ele tem mais de 70 cursos. E isso envolve desde os cursos de tecnólogo, os cursos superiores profissionais, que seriam os nossos tecnólogos, as licenciaturas, que são as nossas graduações. Então, aqui na ESAT tem o curso de design de moda e têxtil, e as pós-graduações, que são as chamadas especializações no Brasil, e os mestrados. No caso da escola, eles também têm um mestrado do design de vestuário e têxtil, que é muito próximo ao nosso mestrado profissional do Centro de Artes. Então, aqui são algumas imagens do último desfile de formatura dos graduandos do curso de design de moda, que o evento aconteceu uma semana antes do congresso. Então, eles fazem basicamente o que nós fazíamos até termos o desfile digital, que é o desenvolvimento de uma coleção, os protótipos e acontece um desfile. O interessante, nesse caso, é que os alunos de mestrado também participam desse desfile. Então, se o projeto da dissertação tiver alguma relação, possibilitar o desenvolvimento de uma coleção, os alunos, o corpo discente tem a possibilidade de apresentar as suas criações no desfile coletivo. Outra coisa que é interessante do curso, e aí específico do curso de moda da ESAT, é que eles ainda mantêm a estrutura do sketchbook. A maior parte das escolas de moda europeias tem essa tradição do sketchbook, que eu acho que é um processo de criação bem interessante, porque você não fica só no digital, você tem esse processo de criar, de experimentar, de fazer as colagens, de buscar referências, de buscar as cores, em algo muito próximo. Então, ele possibilita, ele te dá como se fosse o teu pensamento projetual, ele é diferente e ele se manifesta diferente quando se usa um sketchbook. Então, eu sempre digo para os alunos, que, pelo menos do curso de graduação, que é importante manter esse registro mais físico do que apenas o digital. Então, o evento, que é chamado EIMAD, ou Encontro Internacional de Pesquisa em Música, Artes e Design, ele acontece a cada 2 anos, e ele é um evento importante porque, primeiro, que as avaliações elas são feitas por pares,
mas é uma avaliação cega, e isso já dá um respaldo por evento, ou seja, se eu faço parte do comitê científico, eu vou avaliar o trabalho sem saber quem são os autores. Depois, eles têm toda uma certificação da Springer, que é uma editora europeia, para os livros, porque eles não publicam proceedings ou anais ou atas, mas eles publicam livros dos artigos aprovados. Então, normalmente, existem duas possibilidades. Você pode mandar o artigo em português ou em inglês, e aí são dirigidos para dois tipos de publicações diferentes. E os artigos, eles envolvem áreas diversas, desde o design gráfico, design de interiores, o design de moda, a educação musical e uma área que é multidisciplinar. Nesse ano, algo que na realidade não aconteceu nos eventos anteriores, o último que eu participei desse evento presencial foi em 2018, e em 2020 eu também participei do mesmo congresso de modo online. Foi a introdução, digamos assim, ou a apresentação desse movimento que está acontecendo na Europa, que é chamada a nova Bauhaus europeia. Então, é um trabalho que está sendo feito com as instituições, com pesquisadores, com estudantes, para trabalhar três eixos fundamentais. Primeiro, a ideia da sustentabilidade, da estética e da inclusão, ou seja, a possibilidade que o design tem para tornar o mundo melhor, digamos assim, principalmente em função de tudo que está acontecendo, desde pandemias, desde problemas climáticos, desde desigualdade. Então, ele está tentando repensar formas que o design pode melhorar a vida das pessoas. Eu vou compartilhar com vocês um vídeo sobre o movimento. É um vídeo curtinho de 1 minuto. Depois, Henrique, você só me diga se estão escutando. This is the new European Bauhaus. Dá para escutar? Sim, professora, dá para escutar. Tá bom, então tá ótimo. This is the new European Bauhaus, a movement that wants to shape the beautiful, sustainable and inclusive living spaces of tomorrow. A project of hope that brings a cultural dimension, the Green Deal, and wants to accelerate the transition of the built environment. Too ambitious? Not if we do it together. That's the plan. Until summer 2021, we collect your examples, ideas and challenges to reimagine future ways to live together while protecting our planet. Your inputs will be translated into community support, calls for proposals and funding opportunities, including prizes. As from September 2021, we will launch pilot projects in different EU countries. We will promote knowledge sharing and will bring our community to the next level. The new European Bauhaus has a global dimension, and the movement should spread to all Europe and beyond. Are you a designer, architect, engineer, scientist, student, entrepreneur, or a creative mind? Then join the movement and be part of the new European Bauhaus. Então, voltando aqui. Então, eu acho que seria um movimento interessante, não é o foco da apresentação, mas eu acho que
quem tiver interesse, é algo a ser pesquisado. E aí, o que aconteceu? Todas as mesas importantes, ou os palestrantes, eles fazem parte do movimento ou têm pesquisas ligadas ao movimento. Então, como o Pedro Rebelo, que atualmente faz pesquisa na Inglaterra, Carlos Teixeira, nos Estados Unidos, Marcos Weisberg e a Sabine, que são da Alemanha. Então, todas as apresentações tinham uma relação das pesquisas que eles estão desenvolvendo e como pode esse movimento da New Bauhaus pode agregar em termos projetuais, em termos de pensamento, em termos de resultados. Então, como todo um congresso, normalmente sempre há as palestras principais e depois as sessões técnicas. Aqui nós temos uma visão da sessão técnica de moda do segundo dia, com a professora Ana Cristina Broega, da Universidade do Minho, que é a professora Regina Sanches, da USP. E é interessante que no Congresso de Castelo Branco, eles normalmente fazem, o último dia é um dia cultural. Em 2018, quando eu fui, o dia cultural foi a visita àquele Jardins do Paço e ao Centro do Bordado. E dessa vez nós visitamos foi uma vila nessa região que se chama Vila Velha de Rodão. Então, nós começamos a visita conhecendo o Lagar de Varas, que é o processo, como era feito no início dos tempos, né, o processo de extração do azeite das azeitonas, né, das olivas, o azeite de oliva. Então, esse era o processo antigo, como era feito, inclusive existe um moinho do lado de fora, isso é uma casa, como se fosse uma casa de pedra, e aí existiam os tonéis, como é que era feito o processo, e é interessante porque na extração que era feita, acabava se misturando com a água para poder chegar nos tonéis, e como a água não se mistura com o óleo, o azeite, era possível depois extrair o azeite. Então, tinha desde dos instrumentos básicos, né, os maquinários, e depois algumas das principais e das primeiras marcas de latas de azeite. Depois, nesse dia cultural, nós conhecemos o Castelo do Rei Vamba, que, na realidade, ele é no alto de um morro, cercado de oliveiras, né? E, na realidade, o castelo, ele é basicamente só essa torre, mas ele fica no que se chama Porta Norte das Portas do Rodão. As Portas do Rodão é uma formação geológica onde que há o estreitamento por causa das rochas, que começou por um processo de erosão do rio Tejo. E na realidade, esse estreitamento que acaba sendo importante para a região, porque ele na realidade, é um geoparque, e há toda uma estrutura a partir do turismo de geoparques nessa região. E agora chegamos ao momento da apresentação. Neste evento, mesmo sendo um evento em português, os slides são sempre em inglês, e a apresentação você pode escolher fazer entre inglês ou português. Então, normalmente, quando já existe na sessão algumas pessoas estrangeiras,
o próprio coordenador da mesa já pede para você já fazer a apresentação em inglês. Quando normalmente às vezes são só portugueses ou brasileiros, brasileiros éramos só a professora Regina e eu, se faz em português. Então, o trabalho, ele é um recorte da dissertação de mestrado do Alessandro Matheus Felipe, que está aqui presente também, e que foi desenvolvida no programa de pós-graduação em moda, ele defendeu em 2020, e o objetivo, exatamente, deste trabalho é apresentar o modelo de análise de tendências socioculturais que foi desenvolvido na dissertação e que ele é pautado basicamente na gestão visual de projetos. Como vocês sabem, o mestrado da UDESC, ele é um mestrado profissional, então há a necessidade de haver um problema do mercado a ser solucionado e, nesse caso, se escolheu a empresa Fashion Lab Coletivo Criativo de Blumenau para trabalhar essa apresentação desse modelo. Então, nesse artigo, basicamente, há uma descrição dos métodos de análise de tendências, dos métodos escolhidos, né, para o trabalho, porque existe uma infinidade. Depois, há a parte da gestão visual de projetos e, como resultado final, a apresentação do modelo conceitual. Então, existem alguns pontos de partida e vocês vão ver alguns pontos de chegada nesse artigo, que ele está disponível, inclusive, na página do Congresso, pode ser acessada. Então, se nós pensarmos na Revolução Industrial que aconteceu durante o século XVIII, na Europa, e que trouxe grandes transformações, principalmente nos fundamentos de organização, da macro-organização do processo projetual, do processo produtivo, e aí pensando desde a criação, comercialização, a distribuição e a difusão, consumo dos bens, essas transformações, elas tinham foco, principalmente, que os meios produtivos, eles eram, concentrados por grandes grupos industriais. E, a partir do último decênio deste século, principalmente com a introdução da tecnologia, e muito mais a partir da pandemia de 2020, ocorreram várias modificações nesse sistema produtivo. E aí, diante desse panorama, que na realidade a pandemia acelerou, porque já existia um movimento importante a partir da tecnologia, dentro desse sistema industrial, vários setores tiveram que se reorganizar. E o setor da moda, óbvio, não esteve à parte. Ele também teve que se organizar e ainda ele tem que continua sendo motivado por várias transformações, sejam elas tecnológicas, sociais e políticas, e existem algumas dificuldades que o setor de moda, especificamente, ele tem que superar para poder incorporar essas modificações que estão ocorrendo o tempo inteiro. Então, pensando nesse cenário, nesse panorama, se chegou à empresa que foi estudada durante a dissertação, que na realidade é um ambiente colaborativo, que se chama Fashion Lab Coletivo Criativo, e essa é uma foto do espaço, essa é outra, e como é que surgiu esse espaço? Ele foi um espaço que surgiu em 2016, então ele é recente, por uma designer brasileira, uma designer de Blumenau, que tinha esse ateliê, e ela sentiu uma vontade de compartilhar esse espaço
com outras pessoas interessadas não só na forma de empreender, mas também que pudessem utilizar esse local para realização de oficinas, de workshops e, de repente, executar a prototipagem ou modelagem das suas criações. E aí se verificou, nesse estudo desse ambiente, que não existia uma preocupação ou não existia um método estruturado para estudar e analisar tendências. Desculpa. E aí foi que, pensando que uma imagem, às vezes, fala mais do que 1000 palavras, e pensando nesse processo projetual de pessoas que não têm uma ligação ou não têm, às vezes, um conhecimento prévio de como fazer uma análise das tendências, acabamos utilizando a gestão visual de projetos, que foi desenvolvida por um pesquisador da UFSC, o Júlio Teixeira, e a partir daí começamos a pensar se seria possível utilizar a gestão visual de projetos, que ela é utilizada principalmente para projetos complexos e para interpretar informações, fazer uma, digamos assim, se funciona no design de produto, será que funciona no design de moda? Ou será que funciona também na análise de tendências? E aí se chegou à pergunta da dissertação, que é possível propor um modelo de análise de tendências socioculturais a partir da gestão visual de projetos para o Fashion Lab coletivo criativo? E aí que houve todo esse desenvolvimento da pesquisa, primeiro pensando na ideia de que as tendências não são especificamente fashion trends, né, mas as tendências socioculturais, como aquela a inclinação para algo, para alguém, para alguma situação que provavelmente acontecerá no futuro. Provavelmente porque as variáveis podem indicar aquilo que vai acontecer, mas algo inesperado pode surgir no caminho e temos outro caminho, outro processo, digamos assim, desvirtuar daquele futuro próximo e temos um futuro um pouco diferente. Mas também pensando que tendência é esse padrão que conduz o pensamento, o olhar, as ações das pessoas para determinada direção, e é isso que a gente busca quando a gente faz uma pesquisa, uma análise de tendências socioculturais, buscar esses padrões. Se chegou, se nós temos essa ideia de que tendência é isso, quais foram os métodos que nós escolhemos para fazer um estudo mais detalhado e, a partir daí, verificar se existem algumas semelhanças, algumas divergências, o que poderia ser utilizado a partir de métodos que são atualmente utilizados por quem faz análise de tendências. Então, o primeiro método que nós usamos foi o da DRACT, que é o Trend Research Cycle, e aí esse método ele compreende 3 fases, basicamente o escaneamento, a análise e a aplicação. Depois, nós utilizamos o nosso método, que é o método do laboratório, que eu coordeno, que é o futuro do presente, que esse método foi realizado a partir da teoria fundamentada nos dados, e compreende, basicamente, também 3 fases. As fontes, a seleção das fontes, a definição dos conceitos e a informação das tendências. E o outro método que nós escolhemos é a triangulação cultural, do Martin Raymond, que também compreende 3 partes: a consulta, a observação e a intuição. Quem quiser
ter acesso a mais informações, todas essas referências, elas estão tanto na dissertação do Alessandro, que está disponível na página do PPG Moda, quanto no artigo. E aí, a partir desse momento, quando dissecamos, basicamente, destrinchamos os 3 métodos escolhidos, começamos a verificar o que era particular de cada uma e o que elas tinham em comum. Será que elas tinham fases em comum, mas com nomes diferentes? O que era só uma que tinha, mas que na outra poderia ser visto de outra forma? E aí chegamos basicamente ao afunilamento das fases. Então, o que foi detectado é que na primeira etapa, na primeira fase, acontece tanto a delimitação dos propósitos, que é a parte da triangulação cultural e do método do futuro do presente, quanto o chamado primeiro processamento da coleta de dados, da DRACT. No segundo momento, acontece em todos os 3 métodos a ideia de análise e interpretação dos dados que foram coletados. Então, se verifica quais são os hábitos, as posturas, os novos comportamentos, os novos gostos, o que está acontecendo, né? E tanto quanto as necessidades e os valores que mapeiam, que delineiam, que determinam essas tendências que estão emergindo. E num terceiro momento, se no método do futuro do presente é apresentado as tendências, então, na realidade, aqui eu estou dando uma visão bem rápida, né, porque nenhum dos 3 é tão simples assim, mas eles têm subfases, eles têm alguma complexidade, mas em termos gerais, e o que eram importantes para o método final, são essas 3, digamos, macrofases. Então, no futuro do presente, a identificação das tendências. No Raymond, é feita uma análise qualitativa, e isso vem muito do background, do repertório, do que ele chama Trend Hunter. E no modelo da DRACT, a prototipagem de ideias a partir de específicos de briefings determinados. Então, a partir daí, foi feito uma pesquisa de campo, foram entrevistadas 3 designers. Temos que lembrar que essa dissertação ela foi feita no período de pandemia, então todas as entrevistas também foram feitas de modo online. E a partir daí, da pesquisa de campo, de verificar quais são os aspectos gerais da formação desses designers, de como eles organizam os projetos, de que forma ou de que conhecimento, como é que eles realizam uma análise de tendência específica, exatamente no Fashion Lab, se chegou a 4 categorias principais e 24 subcategorias de análise. A partir da decodificação dessas categorias, é que aí se começou a se vislumbrar ou a desenhar o modelo conceitual de análise que foi proposto na dissertação. Então, tudo que era pertinente, tudo que era interessante, tudo que vinha a acrescentar ao modelo foi utilizado na elaboração do modelo. Então, basicamente, o modelo ele tem 3 grandes fases, macrofases, a parte de observação, da análise e da aplicação, e cada fase ele agrega 9 etapas. Tudo isso é pautado principalmente nos princípios da gestão visual de projetos. Então, se verificou que deveria haver uma
uma priorização na visualização dessa análise das tendências, deveria ter uma relevância dessa análise visual e principalmente um estímulo de interação e contribuição que a equipe poderia dar a partir da articulação ou do estudo das fichas de orientação, que vocês vão ver a seguir, e também a ideia de um prontuário de sinais esquisitos ou de sinais de cool examples, de sinais criativos e o próprio modelo conceitual. Então, finalizando, né, esse foi o trabalho desenvolvido na dissertação do Alessandro, que contempla a fase de observação e vocês podem olhar que existe etapas, né, que são chamadas as fichas de orientação, que é o briefing, a curadoria de sinais, o mapeamento, os sinais esquisitos, depois na parte do analisar existe o patch work, os templates, os trends insights, na parte do aplicar existe uma organização dos insights, a parte do fazer da mão na massa, da experimentação e da prototipagem. Eu acho que quem tiver interesse pode acessar a dissertação do Alessandro. O Alessandro também pode, de repente, responder alguma pergunta aqui, já que ele está presente, porque ela não se encerra aqui. Há todo, inclusive, um guia de como aplicar esse modelo. Como era um trabalho pautado na gestão visual de projetos, se pensou principalmente numa configuração visual que tivesse uma tipologia fácil de ser lida, se trabalhou com tons primários e secundários, e há toda uma hierarquização das informações a cada macrofase junto das fichas de orientação. A ideia do modelo é que ele esteja numa parede, né, de forma ampla, visível a todas as pessoas que estejam trabalhando no Fashion Lab. Então, é uma ideia de padronizar o trabalho de análise, de pesquisa e de análise, de interpretação das tendências, e também possibilitar um apoio aos designers que não têm conhecimento de como fazer análise de tendências, mas que utilizam o espaço coletivo. Então, finalizando, o modelo proposto, ele é pautado basicamente na gestão visual de projetos. O importante é que não é uma alternativa definitiva, eu acho que talvez, se for reestudada, ela sempre pode ser modificada. Eu acho que não é algo estanque, parado no tempo. Acho que tem que acompanhar também os movimentos. É interessante porque a inovação está justamente em agregar o campo dos estudos de tendência com a parte da gestão visual de projetos, principalmente para um espaço específico, para um espaço compartilhado na área de moda. É importante também dizer que é um modelo conceitual, porque, infelizmente, como eu disse, foi uma dissertação realizada durante a pandemia, então não foi testado. A ideia original era o teste, não só o teste, mas um workshop com as pessoas do Fashion Lab, mas por causa da pandemia, não foi possível, porque há uma necessidade dessa colaboração, tanto presencial, para testar a usabilidade de todas as ferramentas do modelo conceitual. Mas é algo que está sendo pensado, talvez, para próximos, futuras pesquisas do Alessandro ou, de repente, do próprio programa. Então, eu finalizo aqui, agradeço a participação de todos e todas e me coloco à disposição para alguma pergunta ou algum questionamento.
Eu vou parar de compartilhar minha tela agora. E é isso. Henrique? Estou aqui. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, seja para a professora Sandra ou para o Alessandro, né? Eu coloquei, inclusive, aqui no chat o link para acessar. Desculpa, mutei sem querer. Para acessar a dissertação dele. E é isso. O canal está aberto. Também está ali no nosso chat o link para a emissão de certificados. E é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma manifestação, aproveite que a prof. Sandra está aqui. Acho que é isso, então, prof. Acho que o pessoal tá tímido ou entendeu muito bem, né? Porque a sua explicação foi ótima. E acho que eu vou encerrar a gravação, então. Ok.